Então, olá pessoal, sejam bem-vindos não ao primeiro, mas o piloto, episódio 0 do Gestão DS Talks. Eu sou o Felipe, sou cofundador e atual diretor de crescimento e negócios aqui da Gestão DS. E para quem nos conhece um pouquinho já, finalzinho do ano a gente vinha fazendo o DS na prática, que era mostrando algumas tendências do mercado, algumas ferramentas do Gestão DS, como usar no seu dia a dia, e também os nossos ouvintes aí do NDC, sobre temáticas sobre gestão, empreendedorismo, marketing, finanças. E agora, em 2020, um novo projeto aí, que é o Gestão DS Talks, esse nosso novo programinha aí. E a ideia aqui é sempre trazer grandes convidados para a gente trocar uma ideia sobre o mercado de saúde, sobre tudo que vocês escutam no NDC, no DS na prática, porque o nosso canal no YouTube vai continuar, né, já avisando os fãs do nosso canal do YouTube ali que gostam também de ver as pessoas, né, não gostam só de escutar, mas agora tem a possibilidade da mídia pelo podcast. E hoje aí o nosso primeiro convidado, muito feliz de estar recebendo ele aí no nosso Gestão DS Talks, é o Rodrigo Grossi, da Med Consulting, parceiro aqui da Gestão DS. Rodrigo, te apresenta um pouquinho aí para o pessoal. Bom, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Primeiro, super honrado em participar desse piloto. O Gestão DS, através do Dr. David Sena, do Felipe, do Marcelo, são pessoas que a gente busca, sem dúvida, né, estar sempre próximo, porque a gente está sempre aprendendo com vocês e muito feliz realmente em participar. Atualmente eu estou na função de diretor comercial da Med Consulting. A Med Consulting é uma consultoria para clínicas e consultórios. Mês que vem, aliás, esse mês de março, a gente completa 10 anos de história, né? São mais de 1.700 projetos entregues em todo o Brasil, né? Fora toda a parte educacional que a gente tem, né? A parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com vocês, né? Onde a gente consegue realmente oferecer um conteúdo de gestão que vem muito de encontro com o nosso propósito, né? Que é cuidar da vida e da carreira dos médicos. Esse é o nosso propósito e a gente entende que a gente consegue ou deve, na verdade, fazer isso não somente para os nossos clientes, né, da consultoria ou clientes de planejamento, como também oferecer esse conteúdo, oferecer informação, né, para que o médico consiga efetivamente ter uma gestão de qualidade da sua clínica ou do seu consultório médico, ou uma gestão de carreira, né? Se de alguma maneira a gente puder contribuir com isso, o nosso propósito está cumprido e a gente está feliz com isso. Show de bola, Rodrigo. Às vezes quando a gente vai viajar de avião, aí às vezes alguns pilotos falam ali, tem uma brincadeira de quantas horas de voo, já são quantas horas de voo em consultoria pelo Brasil aí, tem uma noção? Olha, se a gente pegar uma média aí de 20 a 30 horas por projeto, 1.700, me ajuda nessa conta aí. Vezes 10 anos. Muita hora em 10 anos. Perfeito, cara. Então a gente está hoje com um especialista de mercado e médico. A gente também é muito feliz em ter a parceria com a Med Consulting. Sempre a gente troca ideias, aprende junto. A Gestão DS acaba sendo uma empresa de inside sales, né? A gente vende tudo interno. O Rodrigo, o Leandro, o pessoal da Med Consulting tem as consultorias, vão para a rua também. Mas aí a gente tem o que é justamente um pouco do que a gente vai conversar hoje, né, Rodrigo? Todo um cenário que a gente vem enfrentando, né, não só na questão do mercado, de negócio, mas o mundo inteiro, que é a questão do Covid. E aí a gente teve principalmente o mercado de saúde, né, muito impactado, e a gente busca trazer aqui no Gestão DS Talks bastante para a realidade da área médica, de saúde, mas para a área médica também. E aí a gente vem enfrentando, Rodrigo, já todo 2020, um cenário de bastante dificuldades, né, principalmente aí quando a gente fala de procedimentos eletivos, a Gestão DS, a Med Consulting tem uma base super grande de cirurgiões plásticos, dermatologistas, né? E agora, finalzinho do ano, houve aí uma chaminha de esperança com a questão da vacina, e agora a gente está falando, para quem está escutando aí o podcast, dependendo da data, a gente está falando no iniciozinho de março, e a gente tem visto o cenário de novo retroceder um pouco, né, Rodrigo, a questão de novamente alguns lockdowns. Eu falo de Santa Maria, de Rio Grande do Sul, Rodrigo de São Paulo. Então a gente está vendo que o mercado de novo, de certa forma, desaquecendo. E aí o nosso tema para esse nosso primeiro episódio aí, Rodrigo, é justamente isso. Assim, o que a gente aprendeu em 2020, né? Com toda essa questão, o que o mercado aprendeu e quais são os novos desafios para 2021, né? O que a pandemia ainda reserva para o ramo de saúde, principalmente para a medicina, né? Tem como a gente prever alguma coisa? O que vocês estão vendo aí? O que vocês estão sentindo na ponta do mercado? Legal, Felipe. Realmente foi de
certa maneira, um susto, né? Embora a gente já acompanhasse, né? Olha, tem alguma coisa surgindo lá na China, a coisa está crescendo, né? Em fevereiro a coisa chegou, até que março, me lembro bem, dia 16 de março, quando a gente colocou a equipe toda em casa. E naquele momento, a nossa maior preocupação foi como é que a gente vai auxiliar o nosso cliente, né? Como é que a gente vai... a preocupação não era nem salvar a empresa, né? Até porque a gente não tinha noção do que iria acontecer. A gente tem um propósito muito firme, né? muito presente nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Então, assim, como é que a gente vai ajudar esses caras? Porque a gente sabe que o médico, em geral, né, ele não tem essa veia... a veia até tem, empreendedora, mas ele não tem, às vezes, o conhecimento básico de gestão. Uhum. Né? Então, ele vai levando a vida. Algumas especialidades, né? Você trabalha ali com 30%, 40%, 50% de margem, o negócio é rentável. Né? É um bom negócio. Né? E aí você vai levando a vida. Não existe um olhar, não existia até então um olhar. Né? E aí, de repente, você fecha a tua clínica, né? Sem previsão de reabrir, e você está no escuro, né? Porque você não faz um fluxo de caixa, por exemplo. Então, você não sabe, a maioria dos médicos não sabia o que eles tinham de contas a pagar e o que eles tinham ali de contas a receber. Então, acho que esse foi o grande desafio inicial. Março e abril, a gente trabalhou muito forte nesse sentido, não só com os nossos clientes, mas a gente começou a se reinventar também, né? A gente começou a oferecer esse conteúdo para aquele médico que estava perdido, né? E falou, preciso de uma ajuda. E a gente, era muito interessante porque a gente chegou a fazer lives para 2, 3 mil pessoas. Poxa, a gente tinha... Na época a gente saltou, sei lá, de 10 mil para 15 mil seguidores no Instagram. A gente até, dentro disso, assim, Rodrigo, foi bem parecido com o que a gente percebeu também no mercado, mesmo não sendo uma empresa que naquele momento a gente já era um formato totalmente digital, mas como a gente percebeu que naquele exato momento o mercado ele foi muito pego pela questão do medo, né? O que vai acontecer é uma coisa nova, ninguém sabia muito bem o que fazer, aí a telemedicina veio com tudo, foi quando a gente também lançou isso, lançou nosso braço de educação que já estava previsto, e aí quando a gente conversou até com o David, né? Vocês já participaram de alguns cursos nossos também, cara, continuamos, não continuamos, cara, existe um planejamento, vamos mudar, se ninguém quiser comprar, faz parte, né? A gente já tinha estabelecido esse plano e a gente viu que foi justamente ao contrário, porque como o mercado está muito sensibilizado, poxa, com medo, o que vai acontecer? O pessoal foi buscar, que deu aquele primeiro lockdown, foi buscar capacitação, foi olhar um pouco para dentro da clínica, né? Nesse primeiro momento ali no nosso lado aqui vendo, esse primeiro aprendizado de 2020 teve muito a ver com esse olhar um pouco mais interno para dentro da clínica, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque a grande maioria não sabia onde estava. Né, não sabia quanto tempo iria suportar fechado, né, às vezes não tinha reservas, não tinha ali um capital para suportar, e realmente a gente teve um olhar muito específico para isso no primeiro momento. No segundo momento, né, vem a decisão de reabrir a clínica, né, e aí entra um pouco a parte de marketing, como é que eu vou comunicar isso para o meu público, sem parecer que eu não estou preocupado com tudo que está acontecendo. Uhum. Então, a gente tentou ali de uma maneira mais sensível e sensata comunicar, e foi muito interessante porque rapidamente a gente começou a perceber um retorno. Né? Então, as clínicas que abriram ali meados de abril, começo de abril, meados de abril, não diria, obviamente, que eles retomaram o nível de faturamento que eles tinham lá atrás, ou que estava planejado. Né? Mas eles tiveram ali, começaram a ter ali algum sucesso, né? E a coisa foi evoluindo, né? Começou-se a vir essa questão da vacina. Eu acho que a curva também do Covid começou a diminuir, né? E a gente, assim como vocês, a gente compartilha dessas especialidades, né? São dermatologia, a cirurgia plástica. A gente percebeu que em agosto a coisa deu uma reaquecida. Em setembro a gente teve uma explosão. Né? E aí a gente assustou um pouco, porque a gente olhou para aquilo e falou, poxa, o que está acontecendo? Porque historicamente, se a gente olhar para a dermatologia, outubro é o melhor mês do ano. Né? A gente olhou aqui e falou, poxa, será que é uma demanda reprimida, né? Ou é uma antecipação do tradicional outubro? Né? E a gente viu clínicas batendo recorde de faturamento, a indústria, a gente acompanha a indústria também
vendendo muito, né? Claro, poxa, você começa a entender muita coisa, né? Poxa, o que estava acontecendo naquele momento, né? A curva caindo, as pessoas já há 6 meses praticamente trancadas em casa, né? Fazendo lives, participando de lives, então a pessoa está se olhando, ela começa a ver uma ruguinha ali, começa, né? Tá caído aqui, eu preciso... Exatamente. Né? E tem um fator econômico também, né, Fê? Porque... Até dentro disso ali também, Rodrigo, só para aproveitar, porque a gente logo vai estar lançando um texto bacana também sobre toda essa questão também do nosso blog lá, que o pessoal participa bastante e tem leitores bem assíduos lá. De lá também que a gente pega muita os comentários que a gente traz aqui que surgiu a ideia do Gestão DS Talks. E aí na produção do texto lá, me chamou muita atenção nisso, que até se chamou muito de o efeito Zoom. Porque, é muito bacana como cientificamente isso é comprovado, porque a gente está a gente se acostumou a se ver no espelho, a gente vê a nossa imagem invertida. Então a gente se acostumou com aquela imagem. Só que aí, com a questão dos compartilhamentos de tela, às vezes tu via uma compartilhamento de tela e tu, puxa, mas aquele ali sou eu, cara, como eu tô ruinzinho, né? Como eu tô mais... E aí a gente viu, infelizmente a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não tem esses dados, mas a gente conseguiu alguns dados dos Estados Unidos, como cresceu também, como teve muita procura também por esses procedimentos eletivos, justamente porque o pessoal começou a se ver mais nas câmeras, né? Então teve muita gente também que conseguiu aproveitar um pouco desse... Quando eu digo aproveitar, não é num sentido oportunista, né? Mas ver dentro de um cenário de bastante dificuldade, ali algumas formas de poder usar isso, enfim. Então, como foi curioso também essa parte, né? É incrível. E eu acho que tem uma outra questão também, que é um fator econômico, né? Porque esse público específico, né, da estética, né, que entende, né, essa questão, não só da estética, mas a questão do bem-estar, da qualidade de vida, é um público que geralmente viaja, né? Historicamente, viajava, às vezes até para o exterior, enfim. E, de repente, você se vê, né, numa situação de que, poxa, eu não vou viajar tão cedo, né? Eu acho que tem uma outra questão também, que as pessoas começaram a se cuidar mais. Uhum. Então, eu preciso me proteger, eu preciso me cuidar mais. Eu vi muita gente que emagreceu na pandemia, né, que conseguiu ali realmente... porque acho que gerou um pouco dessa consciência coletiva de que eu preciso me cuidar. Né? Não só porque tem um vírus, mas porque se eu tiver contato com esse vírus, eu preciso estar fortalecido. Uhum. Né? E eu preciso estar com a cabeça boa, né? Eu preciso realmente estar com um emocional fortalecido. E a gente sabe que o dermatologista e o cirurgião plástico, ele tem uma função muito específica também nessa questão psicológica. Né? E aí a gente teve um boom no mês de setembro, foi realmente algo histórico, e a gente hoje acompanha aproximadamente 90 clínicas aqui. Né? Grande parte dessas duas especialidades, dermatologia e cirurgia plástica. A gente percebeu que 2020 foi realmente extremamente desafiador, né? Mas quando a gente fechou o ano e olhou para aquilo que a gente tinha planejado e aquilo que realmente foi realizado, foi acima do esperado. Então, é incrível como alguns mercados, dentro desse cenário, né, reagiram de uma maneira tão positiva. Agora, isso aconteceu para quem estava organizado. Exato. Quando a gente começa a olhar para clientes agora em janeiro, no mês de fevereiro, que eles não estavam organizados, né, lá atrás, não tinham controle de fluxo de caixa, não tinham uma gestão da carteira de clientes, né, não tinha uma estratégia definida, eles sofreram muito no ano passado. E aí, olhando um pouquinho desse contexto todo, assim, Rodrigo, agora, principalmente nesse momento que a gente está novamente, assim, parece que aí, às vezes a gente até um pouco fica um pouco indignado também, né? Porque, pô, a gente teve praticamente um ano inteiro e parece, assim, que a gente volta numa estaca zero, né? Claro que a gente tem a questão da vacina e tudo mais, mas por todo o movimento que está acontecendo, como é que tu enxerga muito esse 2021 agora, assim, a partir agora de março, que a gente está falando? Vai estar muito parecido ainda com 2020? Tu acha que vai ser uma curva parecida? Dá para prever alguma coisa que é complicado também? O que vocês estão esperando, assim, para os nossos ouvintes aí, que a maioria são médicos, né? Como é que a gente pode imaginar um pouquinho desse cenário para 2021 aí, para o próximo trimestre, próximo semestre? Pois eu acho que quando começou o ano, havia assim, uma expectativa de que fosse um ano, até por conta da vacina, né, de que fosse um ano muito bom, né?
mas a gente teve rapidamente, ali nas primeiras semanas de janeiro, né, um aumento na curva, uma diminuição no número de leitos. Acho que a gente nem vai entrar numa questão política aqui, né? Tiveram um ano para se preparar e aumentar o número de leitos. Será que ninguém imaginava que o povo não ia aguentar e que ia viajar no Ano Novo, ia viajar no Natal, né? Não, e a gente viu também, assim como teve na primeira vez, a gente viu isso acontecendo primeiro no hemisfério norte, né? Mesmo que tem toda uma estrutura melhor do que a nossa, na grande maioria dos casos, e a gente viu isso acontecendo duas vezes, né? A gente viu depois que a pandemia surgiu, uma variante e tudo mais, e aí a gente também foi esperando, né? Mas o foco não é tanto esse, mas acaba que entra, não faz parte, quando a gente fala disso, entra no cenário econômico e político. Porque impacta na economia, né? Exatamente. Impacta na economia. Hoje, a gente está gravando dia 3 de março. Hoje foi decretado, aqui em São Paulo, a gente voltou para a fase vermelha. Então, a partir de sábado, agora, fecha tudo de novo, né? E assim, é natural que isso impacte, né? Mas uma coisa que a gente não consegue mensurar, e eu acho que o mês de setembro do ano passado foi uma prova disso, é o desejo das pessoas em buscar essa qualidade de vida e principalmente buscar essa questão emocional, tá? Então, acho que vai ter um equilíbrio entre uma questão econômica de você restritiva, né? O acesso as pessoas vão ter, né? Mas o fato é que as pessoas, eu acho que principalmente, eu tenho vários amigos que não tiveram contato, não tiveram ninguém próximo. Teve um amigo que teve, mas distante, não teve ninguém na família. Esse cara está vivendo a vida normal, né? Voltou a jogar futebol, voltou a ir para o clube, né? Não está fazendo festinha, mas assim, dentro do possível, né? E ele está investindo, ou ele ou ela, está investindo em estética, voltou para o salão de cabeleireiro, voltou dentro do possível uma vida normal. Parece que o vírus está ali e tal. Então, assim, eu acho que esse mês de março vai dizer muita coisa, né, com relação a principalmente o primeiro semestre. Eu espero realmente que a gente consiga evoluir na questão da vacinação, né? Porque isso a gente já vê alguns países como Israel, por exemplo, né, que tem tido um excelente resultado nesse sentido. Está mais de 80% já, eu acho, né? Pois e diminuindo cada vez mais, né, o número de casos. Eu espero realmente que a gente consiga acelerar esse processo de vacinação para que a gente volte a ter não uma normalidade, mas assim, pelo menos uma tranquilidade, né, de que os casos estão diminuindo e que a gente volta a ter acesso, porque eu lembro em um MBA que eu fiz, eu tinha um professor que ele dizia o seguinte, né, que a economia ela não é uma ciência exata, é uma ciência psicológica quase que psiquiátrica, né? Porque se eu estou com medo de perder meu emprego, eu paro de gastar. Se eu paro de gastar, eu paro de comprar de você para de vender para mim, você para de comprar, é uma cadeia, né? É um ciclo. E o fato de eu parar de comprar, uma hora vai me afetar, né? Porque alguém compra da minha empresa, né? E aí eu perco o emprego, né? E claro, algumas especialidades são muito afetadas nesse sentido, né? Se a gente voltar lá para 2013, 2014, quando a gente teve também uma crise, né? E a gente é sempre bom lembrar que a economia ela é cíclica, né? As pessoas se esquecem disso, né? A gente teve um boom depois, né? 2013, 2014 ali, né? Pós reeleição da Dilma, a gente teve realmente um momento ruim, a gente entrou numa recessão, e no primeiro momento a estética sentiu, a dermatologia sentiu, a cirurgia plástica sentiu, mas rapidamente eles se recuperaram, né? Mercado de trabalho mais restrito, eu preciso parecer mais jovem, eu preciso investir, então eu preciso me cuidar. Eu acho que para esses mercados é um mercado que reage muito rápido. Eu acho que pode ter aí um viés agora esse mês, um retrocesso esse mês de março, a curva diminuindo, acho que a coisa volta a uma normalidade muito rápida. E eu acho sim também, Rodrigo, que a gente percebe um pouco, não sei se vocês compartilham também um pouco do sentimento do mercado, que a gente, um pouquinho do que a gente percebeu ali, que no finalzinho do ano deu a gente, na verdade, a gente sentiu a onda melhor num primeiro momento, porque como aconteceu essa questão do lockdown e tudo mais, as pessoas
pessoas no geral, quando eu falo os médicos, clínicas, enfim, os administradores, precisaram retomar os atendimentos e o formato que existia era online, né? Então a gente inseriu um novo processo, algo muito diferente, que parecia naquele momento que ia ser algo devastador, porque não tinha se passado por isso. A gente tem a telemedicina há muito tempo nos Estados Unidos, Europa, mas no Brasil sempre teve desde 90 e pouco se discute sobre isso e nunca foi implementado. Então houve ali um certo corre-corre, poxa, que eu preciso de um software, enfim. Então a gente teve uma onda bem importante num primeiro momento, ali em abril mesmo, mas deu para ver que a gente acaba falando um pouquinho dos nossos negócios, mas reflete o mercado de saúde, né? Então a gente conseguiu manter aquele aumento que teve ao longo do ano inteiro. Se manteve constante. Claro que não teve o mesmo boom de abril ali, mas houve um crescimento constante. E aí, no finalzinho de dezembro, como é normal, independente dos anos, assim, do Covid e tudo mais, acho que esse ano um pouquinho mais, a gente tem um recesso ali do pessoal finalzinho de ano, né, janeiro, enfim. E aí a gente teve um janeiro muito bom aqui na Gestão DS, porque aí o pessoal, como não sensibilizado, enfim, não fez as viagens, é um momento também de olhar um pouquinho. E tava muito com essa chama ali as coisas vão melhorar, tinha a vacina, né? Então agora a gente está enfrentando um pouquinho esse cenário, mas eu acho que um dos principais aprendizados que fica ali para a gente também é que não só ali para o mercado médico, mas os pacientes, o mercado no geral, a população, se os nossos governantes acabaram não conseguindo se preparar muito, eu acho que a gente, como população, já sabe um pouco como conviver com isso também, sabe? Que num primeiro momento foi bem complicado. A gente, por exemplo, aqui na Gestão DS, por mais que seja uma empresa online, a gente nunca tinha trabalhado muito no formato de 100% home office, todo mundo longe. E a gente viu que era super tranquilo. Inclusive, teve gente que cresceu muito nesse período, trabalhou muito melhor. As pessoas entenderam que, cara, dá para fazer exercício físico dentro de casa. Enfim, dá para viver sem precisar ir no bar em festa o tempo inteiro, sabe? Se reaproximaram de família, que claro, seria hipócrita dizer que eu não fui perto dos meus pais, enfim, sempre com cuidado e tudo mais, mas a gente teve uma reaproximação com aqueles amigos, assim, então a gente já entendeu como conviver com isso, né? Acho que é difícil também chutar algo pro cenário, mas eu acho que a gente já tem uma experiência maior como população para seguir o máximo de vida normal, né? Claro que não vai ser normal, mas o mais próximo disso eu estava até vendo, acho que foi na segunda-feira que saiu um texto ali do Bill Gates, que é sempre envolvido filantropo com essas questões de saúde, né? E ele planeja, espera que nos Estados Unidos, a partir de agosto, lá as coisas cheguem mais próximo da realidade. Então, assim, a gente, na outra vez, quando começou cedo, a gente achou que até metade do ano ia terminar. Então, não é um pensamento pessimista, mas eu já vejo muito mais realista do geral de todo mundo, que, cara, a gente vai ter um ano ainda que a gente vai enfrentar isso, mas a gente já sabe mais como lidar com essas questões. E aí, o Rodrigo me chamou bastante atenção ali quando a gente estava conversando sobre um pouco desse cenário econômico, que foram falando que alguns clientes de vocês, assim, o mercado cresceu, mas tu botou um ponto bem interessante, que foram aqueles que já estavam olhando para isso, já estavam se planejando, enfim. E quando tu falou isso, me chamou bastante atenção, que foi a questão que já estavam com as suas finanças mais organizadas. De novo, assim, sempre né, mas digamos assim, o calcanhar, essa parte financeira, e se sim, Rodrigo, o que eu preciso... Quando tu falou dessa organização desses clientes, o que tu viu de comum essas clínicas, esses clientes que reagiram mais rápido? O que se tinha? Para onde é que eu tenho que olhar? O que eu tenho que manter atualizado? Eu acho que esse, para boa parte dos médicos, foi o grande aprendizado de tudo isso que a gente está passando. Eu preciso olhar para a gestão do meu negócio. Né? Eu preciso olhar para a gestão financeira, eu preciso olhar para o meu time, né? Para as pessoas que trabalham comigo. E eu preciso ter uma estratégia, né? Eu preciso ter uma estratégia muito clara, muito definida, porque, como eu disse, né, o médico ele se torna empresário do dia para a noite, né? Em alguns casos ele tem um convênio que dá o suporte para ele, e ele está ali gerando volume, né, 40, 50 pacientes por dia, está fazendo o dinheiro dele, e acha que está tudo bem, né? Eu acho que o grande aprendizado realmente foi eu preciso me organizar. Eu preciso tirar o jaleco em algum momento e botar o palitozinho de empresário e cuidar do meu negócio. Perfeito. Clínicas que se organizaram. Primeira coisa, fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Mas parece uma questão basal, né, de sobrevivência de qualquer empresa, mas 90% das clínicas ou consultórios que a gente atua não tem fluxo de caixa. Né? Então, a primeira pergunta que a gente faz, geralmente, quando entra numa consultoria é: quanto é que você fatura? Né?
Qual o teu custo? Qual o teu custo fixo? Qual o teu custo variável? É que você paga de imposto? Grande parte não sabe, Uhum. né? Porque está muito focado no paciente. E assim, cá entre nós, o médico gosta de cuidar de gente, por isso que eles foram Uhum. estudar medicina, né? Ele não gosta de olhar para a planilha, né? Querer saber de indicadores, não, ele gosta daquilo, né? Mas só que ele é um empresário, e ele tem Exatamente. realmente que ter esse cuidado. Eu acho que assim, a primeira questão foi dessas clínicas que conseguiram, né, se estruturar e passar por essa fase de forma mais saudável, né, sobreviver a essa questão. A primeira coisa, uma organização de fluxo de caixa, definir metas de faturamento. Então, poxa, está começando o mês de março, quanto é que eu tenho que faturar esse mês? É uma Uhum. empresa, né? Outra questão também que parece surreal falar disso, mas separar o dinheiro de casa do dinheiro da empresa, né? O dever de Saber casa. isso é básico, né, gente? Tem que separar. O médico tem salário, né? Você emprega a tua mão de obra, mas a empresa é minha. Sim, você vai ganhar de duas maneiras. Você vai ganhar a tua produtividade e vai ganhar o teu lucro se tiver, Uhum. né? Se não tiver, não ganha. É simples assim. Uma outra questão, assim, é um olhar para a equipe, né? Cuidar das pessoas que estão ali contigo, né? Desenvolver aquelas pessoas, de repente, eu vi muitas clínicas que aproveitaram esses momentos onde a clínica está fechada, eu vou continuar pagando o meu funcionário, ele está em casa, e aí? E aí vou montar um cronograma para ele de estudos. Então, vai estudar Excel, vai estudar inglês, vai estudar vendas, vai estudar atendimento, o que for, né? Para que você consiga oferecer um atendimento melhor, uma experiência melhor para o teu paciente quando você voltar, né? Exatamente. E isso é muito assertivo, né? Porque muitas clínicas, muitos pacientes relataram isso. Nossa, são as mesmas pessoas, mas parece que mudou. O que mudou? Está diferente. São pessoas E, mais capacitadas. e é bem bacana isso aí, Rodrigo, porque quando a gente fala bastante, claro que a gente é uma empresa de software, vocês uma empresa de consultoria, mas a gente vê muito do que o mercado também responde para a gente, né? E foi muito, acho que bem assim gratificante de certa forma, porque a gestão DS quando ela iniciou também a gente tinha muitas empresas que focavam bastante na parte de prontuário, né? E a gente desde lá de trás, claro que ainda tem alguns clientes nossos que nos escutam assim, às vezes pedem alguma outra feature a gente está desenvolvendo, mas a gente sempre teve um intuito muito na parte de financeira e também de marketing, né? De transformar um software, claro, que não é robusto como o de uma empresa, um ERP, enfim, mas que conseguisse atender bem o médico. E quando a gente, principalmente esse mercado de dermatologia e cirurgia plástica, quando a maioria dos nossos clientes vinham conversar com a gente, até antes de tudo isso acontecer, era muito em questão do nosso módulo principal ali, que era a questão de marketing, relacionamento, de fidelização, que depois tem até uma pauta sobre isso para a gente conversar um pouquinho. Mas foi muito interessante ver, cara, como o viés mudou, inclusive, assim, tipo, principalmente do público da dermatologia, que era nosso, tipo, a nossa principal base hoje também. A gente tem uma série de outras especialidades, mas a dermatologia se destaca, que era muito primeiro vinha conversar e encostando essa questão da fidelização. E a gente começou a perceber que, poxa, cara, eu preciso entender melhor o financeiro. Eu quero entender melhor como faz isso. Exatamente o que você está falando ali, a questão de metas, DRE, plano de contas, extrato de caixa, relatório de faturamento. Foi tudo, inclusive, com vocês ali que a gente, exatamente mais ou menos por esse período que a gente se conheceu, o Leandro entrou em contato, poxa, a gente precisa de um software, cara, que a gente está vendo que o pessoal não consegue controlar isso. A gente precisa de um software que ajude isso. Olha, Leandro, a gente ainda não tem, mas a gente está desenvolvendo. E de lá para cá, basicamente, todo o nosso esforço aqui na gestão da S foi trabalhar em cima de um módulo financeiro mais robusto que pudesse entregar essas informações, né? Então, como também o mercado mudou bastante, e aí quando a gente fala, assim, acho que é importante também salientar que não é assim, claro que se botar a mão na massa melhor, enfim, mas a gente sabe que o tempo do médico é para focar no que ele sabe fazer de melhor, que é cuidar de gente, como tu falou, né? Então, não faz sentido nenhum ele sair, claro, se ele a pouco ele quer expandir, botar mais médicos abaixo, enfim, existe uma estratégia diferente, mas o que a gente fala muito aqui também, acredito que talvez seja bastante nessa linha de vocês, ele precisa entender da estratégia e saber quem pode fazer, quem pode ajudar ele, né? Eu não sei se é o caminho também, Rodrigo, como é que vocês veem isso no dia a dia e junto desse dia a dia ali, que uma pergunta que às vezes sempre nos fazem nos nossos webinários, a gente não é muito direto ali nessa parte, existe assim, quando tu falou ali de fluxo de caixa, existe alguma regra assim, cara, de principalmente para clínicas, por quanto tempo eu tenho que ter um fluxo interessante para que eu consiga
pô, uma crise dessa cai um pouco o meu faturamento. Tem alguma regrinha nisso aí também? Tem. Vou começar pela segunda pergunta, então. Beleza. Deixa eu fechar, abrir um negocinho aqui no computador, deixa eu fechar ele aqui, peraí. Com relação ao fluxo de caixa, a gente sempre sugere que você tenha pelo menos um ano de fluxo de caixa projetado, né? Porque eu acho assim, um ano da projeção. E outra coisa importante, que você tenha uma reserva de 3 a 6 meses de contas pagas. Porque se acontecer alguma coisa, em 3 meses você reorganiza a sua vida, né? E a outra questão, né, dessa questão, dessa necessidade da gestão, né, da procura do médico. Se eu tenho que botar a mão na massa ou se eu tenho que achar pessoas para fazer por mim, eu preciso saber do estratégico, preciso saber do operacional. Eu acho que o médico ele precisa saber como é que funciona, né, como é que funciona a engrenagem, mas ele precisa de um modelo simples de gestão. A gente sempre, lá no começo, uma das primeiras consultas, foi muito interessante isso, porque, poxa, a gente tem administradores, economistas, né, e a gente é apaixonado por gestão, e aí você começa a ver indicadores, né, BI, né, enfim. E aí na primeira clínica que a gente trabalhou, a gente voltou uns 6 meses depois, falou, doutor, e aí a consultoria? Eu não esqueça essa cena, o médico virou assim, abriu um armário aqui atrás, ele pegou, a gente entregava a consultoria numa pasta e botou assim, tá aqui, ó. Depois vocês saíram, eu não consegui tocar. E ali a gente entendeu que, precisa ser um modelo mais simples. Porque de um lado você tem o médico, não foi preparado para aquilo, não gosta daquilo, não tem tempo para fazer aquilo. E do outro lado você tem uma secretária, uma recepcionista, e muitas vezes não tem um conhecimento básico de gestão. Então precisa ser um modelo simples para que a secretária consiga fazer toda a parte operacional, né? E a gente certamente está falando, né, para a grande parte da população médica é um médico, 1 ou 2 secretárias, né? São consultórios, não são clínicas, né? Você precisa ter uma pessoa que consiga, de alguma maneira, inserir essas informações no sistema, né? E você, como médico, você precisa ser treinado para quê? Que tipo de informação eu preciso receber todo dia? Eu preciso saber o quanto vendemos, o que foi pago de conta, o que tivemos a receber, conciliação bancária, né? Como é que está a nossa meta? É isso. Perfeito. Se for um pouquinho além, ele pode querer saber o seguinte, olha, quantos pacientes atendemos hoje? Quantos orçamentos apresentamos? Quantos fechamos? Aqueles que não fechamos, o que é que a gente vai fazer, né, de follow com esses pacientes para focar na conversão, né? Então, assim, é um modelo simplificado de gestão, né? Você não precisa gerenciar uma clínica ou um consultório médico, é muito fácil. E tem que ser fácil. Não pode ser um modelo robusto. Claro que, conforme vai crescendo a sua estrutura, você vai melhorando, né? Trazendo ali novos indicadores, enfim. Mas comece pelo básico. E eu acho que, voltando à questão da pandemia, grande parte dos médicos deu esse passo no ano passado, né? Ou esse ano, e talvez o bom janeiro que vocês tiveram seja um reflexo disso também, de, poxa, vai começar o ano. Eu estava no escuro. Né? Eu dei uma organizada nas minhas planilhas, fiz o curso do Dr. David, agora eu preciso de um sistema. Não vou deixar acontecer novamente o que aconteceu em 2020, né? Acho que por isso de novo. É muito esse o sentimento, assim, claro que não é tipo a salvação, né? Porque não estamos ainda, enfim, por mais que tenha vacina, mas acho que é muito isso aí que tu falou, o que a gente percebe hoje, cara, eu não vou passar pelos mesmos problemas que eu passei, e eu já sei quais são os problemas, né? E a pessoa, mas eu ainda não tenho uma noção. Cara, é só tu pensar aquilo que tá mais te afligindo, tu vai saber qual que é o teu problema principal. Cara, é organização financeira, é relacionamento com o paciente, é processo básico ali de organização, porque tem que ir para um home office, então os problemas a gente sabe, né? Então, e a gente até brinca, assim, eu lembro de ter feito um vídeo sobre isso, que, tipo, a gente às vezes conversa, cara, tu tem que fazer um diagnóstico ali, tu mesmo consegue listar os problemas da tua clínica, porque não tem mais ninguém que consegue saber tanto de problema como o médico, cara, tu senta lá, os pacientes já vão te falando dos problemas, tu sabe as perguntas que tu tem que fazer, faz essas perguntas pra ti, nada, claro que não é exatamente igual, mas nada mais do que você ter um diagnóstico, né, tu também é acostumado a fazer um diagnóstico do corpo humano, cara, faz um diagnóstico do teu negócio, lista ali os primeiros pontos, e a gente tem uma mania, assim, de
E aí, quando eu falo é geral, não só dos médicos, né? A gente também, como uma startup, acredito que vocês também, poxa, a gente lista lá um monte de problema, muito mais do que pontos positivos, a gente está sempre com problema, porque sempre tem que arrumar coisa. E aí a gente tem uma tendência a querer resolver todos os problemas de uma vez só. E aí tá o grande erro, né, Rodrigo? Acho que na consultoria também vocês conversam bastante sobre isso. Cara, qual que é o nosso problema principal? A gente lista, aqui na gestão dessa a gente tem um formato de governança também, que a gente lista 3 slots por vez. Então, por exemplo, ano passado as pautas eram novo módulo financeiro, porque a gente entendia que o mercado está muito sensível para isso, né? A questão do braço de educação, que foi muito importante para a gente, e a parte de estruturação interna, de processo, enfim, eram esses 3 slots. Enquanto esses slots não terminarem, a gente não consegue ir para outro problema, porque essas são as raízes do problema. A clínica também é assim, Rodrigo, dá para pensar nesse formato? Dá. E são 3 pilares também, a gente chama de pilares aqui, né? E é muito interessante isso, né? Porque, claro que a pandemia mudou um pouco, mas antes, a principal demanda para a gente era marketing. Uhum. Então, o médico vinha e falava, eu preciso captar mais pacientes, eu sinto que eu estou patinando, né? E eu preciso captar, vamos, Instagram, Google, aí para. Vamos olhar para dentro primeiro. 3 pilares, pessoas, dinheiro e estratégia. Uhum. Como é que está a tua equipe? A gente vai fazer marketing, vai trazer um paciente para cá. A tua equipe dá conta? Vai atender bem? Você vai conseguir converter em procedimento? Responde essa pergunta, né? Outra coisa, vamos olhar para o teu dinheiro. Está organizado? Como é que está a questão da precificação? Você entende a margem do teu negócio? Você tem política de desconto? Então, eu vou fazer marketing, de repente, para um produto ou para um procedimento que deixa uma margem mínima e você ainda dá desconto. Você vai trabalhar para o laboratório para o paciente. Uhum. Você vai trazer mais custo para o teu negócio. Então, te organiza primeiro com relação a pessoas, fortalece o teu time, entende como time, né? Faz uma análise financeira do teu negócio, da viabilidade financeira do teu negócio, organiza a parte financeira, aí sim você está pronto para fazer marketing. Exato. E o marketing, muitas vezes, que é uma coisa comum também, né? Poxa, o médico ele tem um ótimo desempenho no Google, um ótimo desempenho no Instagram, ele consegue captar pacientes. Tem um faturamento razoável, né? E aí você vai olhar e fala, poxa, quanto é que essa clínica faturou nos últimos 12 meses? Faturou X. Legal. Quantas oportunidades de negócio foram geradas? Quantos orçamentos foram apresentados? Você vai olhar, 4x. Uhum. Essa clínica não converte. Uma taxa de conversão baixa. Então, faz um esforço gigantesco lá no digital, gasta dinheiro, tempo, e consegue trazer o paciente. A experiência é ruim. Né? Questão, às vezes, questões básicas, às vezes não é nem preço, é o atendimento, a qualidade do atendimento. Ou, às vezes, falta um fluxo, uma rotina. Exato. Esse paciente. Exatamente. E aí me chamou bastante atenção também, Rodrigo, que a gente conversou ali sobre que um dos pilares fundamentais quando vocês chamam ali é pessoas, né? E aí também quando a gente falou ali, desde o cenário financeiro, que a gente falou um pouquinho, já estava indo bastante esse tema de, cara, da tua equipe, treinamento. Eu acho que, cara, a gente brinca que também que ninguém faz nada sozinho, mesmo se tu é sozinho na clínica, que às vezes a gente fala sobre treinamentos de equipe, e aí sempre tem uma pergunta, tá, mas eu sou sozinho na clínica, só tem eu, né? Existe alguma... hoje em dia tem muita gente por internet falando dica e macete, mas por onde é que eu começo esse olhar para minha equipe, Rodrigo? Porque a gente percebeu que nesse cenário, além de tudo que ocorreu, de tu ter que, padrão de atendimento na questão até de protocolo de Covid, que foi uma coisa que mudou. Trabalho, às vezes, de atendimento home office, que é o médico, por mais às vezes que ele não esteja 100% na recepção lá, ele consegue escutar muito do atendimento, como está acontecendo, e isso se perdeu. E aí a gente vê todo um cenário que muda e que, ao mesmo tempo, a gente percebe que uma tendência também de quem saiu na frente foi pessoas que investiam nos seus times, que tinham atendimentos mais padronizados, e quando precisaram ir para home office ou fazer alguma coisa separada, se manteve a mesma coisa. Para o processo primeiro, para a pessoa, existe alguma dica aí que a gente possa passar para o pessoal, para quando a gente olha para o nosso time, para as pessoas, assim, por onde é que eu começo nesse início? Eu acho que a primeira questão que você tem que avaliar tem uma estrutura. Quais são as tarefas, quais são as rotinas, o que tem que acontecer aqui diariamente, semanalmente, mensalmente, semestralmente, anualmente. Ok.
Conseguir classificar e listar aqui tudo que precisa ser feito. Agora eu vou olhar para as pessoas, né? Entender perfil comportamental, entender o nível de engajamento, de empatia, entender o quanto aquelas pessoas conhecem, compartilham do teu propósito e dos seus objetivos, né? E aí, vamos dar 3 passos para trás. O médico, né? Tem médico que não dá bom dia para a secretária. Uhum. Passa direto entenda que essa pessoa que está ali, ela fica muito mais tempo com o paciente do que você. Né? Se a gente pensar num processo de venda, dividir em pré-venda, venda e pós-venda, essa pessoa participa das 3 fases, você participa de uma só. Uhum. Então, como é que você não vai envolver aquela pessoa nesse processo? Né? Vou voltar aqui para a situação. Então, assim, avalia a tua estrutura, avalia as tuas pessoas. Essa questão de perfil comportamental, a gente vê muito isso. Você tem uma pessoa que é extremamente comunicativa, quando podia, adorava abraçar e conversar, que gosta de gente. Você pega essa pessoa e coloca ela para fazer uma planilha, vai matar essa pessoa. Ela odeia aquilo. E você perde um talento, às vezes. Ah, mas eu perdi porque foi ganhar R$100 a mais. Não, porque ela foi fazer o que ela ama fazer, que é lidar com gente. Então, identificar ali quais são as competências, que tipo de talento essa pessoa tem. E pensar também assim, um plano de desenvolvimento. Né? Agora, tudo isso começa onde? No recrutamento. É o ponto-chave. O médico, em geral, recruta mal. Porque ele não conhece do processo, ele acha que ele está na mão da pessoa, ele vai levando, até que um dia ele explode, manda a pessoa embora, e ele fica desesperado porque a pessoa leva com ela todo o conhecimento. E geralmente está só guardar na cabecinha ali, né? Só, não tem manual, não tem nada, não tem um cargos e tarefas, ele não sabe nem a senha do computador. Não, e para corroborar também bastante com o que tu falou ali, Rodrigo, desse processo inteiro, de como é importante tu ter esse olhar para o teu time, mesmo que a gente, poxa, mas como é que eu vou fazer plano de carreira para uma pessoa? Cara, é muito importante. Pessoas são, elas, claro que às vezes tem exceções, mas no geral a gente tem muito essa questão de, saber onde eu posso chegar, né? Enfim, então, mesmo que seja uma pessoa, tu pode trabalhar com metas, com objetivos, e quando a gente fala isso, não é simplesmente questão financeira, né, Rodrigo? A gente percebe ali que o próprio David, assim, tem, óbvio, que umas questões, sim, de bonificação, mas a grande maioria é coisa questão de time, de ter uma experiência, enfim, e às vezes isso vale muito mais do que um reconhecimento, né? E corroborando bastante com os teus dados ali, hoje na gestão DS, a gente percebe que no software, se a secretária não é muito engajada, não vai para frente, porque cerca de 80% das informações que estão lá dentro são colocadas pelo perfil da secretária. É ela que manda lá, talvez, o link de pré-atendimento para o paciente que já tem a primeira experiência. Se não for ela já marcar a tagzinha para disparar o e-mail, o WhatsApp certinho lá, não vai, porque o médico acaba não fazendo isso. Aí isso no pré-atendimento, né? Aí no agendamento, ela que já agendou ali, arruma tudo certinho, tem que colocar se é procedimento qual o tipo, porque senão depois a gente não vai ter o relatório certinho. Aí beleza, aí o médico vai lá, inicia o atendimento, finaliza, aí ela depois recebe alguma coisa que outro, um exame, alguma coisa que tem que anexar lá dentro, ela que continua esse acompanhamento no pós, ela que lança o financeiro. Então, e às vezes a gente espera muito de alguém, mas também a gente não tem esse olhar para dentro de começar. E hoje em dia, principalmente com a questão do home office, tem uma quantidade de cursos, enfim, né, que são disponíveis, mas acho que gratuitos. É essencial, assim, esse olhar, porque, cara, é time, né? Acaba sendo um time ali, então, se não tiver esse olhar para a equipe interna, dificilmente a gente vai ter avanços, né? Então, se alguém já repetiu esses erros aí em 2020, eu acho que é uma tendência a dar uma olhadinha em 2021 internamente ali, porque acaba que a recepção acaba sendo muito o rosto da clínica, né? Igual como a gente brinca na gestão DS. O pessoal de pré-vendas, cara, vocês são a primeira ponte de contato com o cliente. Se ele não for atendido super bem já no primeiro telefonema, ele não vai para frente, ele não vai olhar o resto, ver todo como o produto é bacana, como teve uma série de features novas, enfim, ele não vai ver isso, porque o primeiro atendimento é o principal. E isso não muda, por mais que a gente seja uma startup, uma empresa de tecnologia, isso é para qualquer negócio, né, Rodrigo? Para qualquer negócio. É aquilo que se a pessoa não conhece e não compartilha dos objetivos, né, e não tem um plano para ela, qual a motivação? Eu saio de casa para quê?
né? Eu vou lá só por causa do dinheiro, porque eu preciso pagar meus boletos. Não, poxa, tem tanta coisa envolvida, né? E aí, voltando para as especialidades que a gente mais atende, né, dermatologia e cirurgia plástica, eu acho que são a missão, né, que esses médicos têm, o impacto que eles podem causar na vida do paciente. Poxa, o paciente que às vezes sofre bullying, está passando por um momento difícil, e ele está buscando ali uma solução, uma saída. Né? E como é que você coloca para lidar com esse tipo de paciente uma pessoa que não tem capacitação, que não tem treino? Para treinar as pessoas. E agora, outra coisa que o médico precisa entender também, que, e você tocou num ponto muito legal, nessa questão da bonificação, não só em dinheiro, né? Existe um abismo gigantesco, cultural, socioeconômico, de vivência, de experiência, da forma de encarar a vida entre o médico, que é o CEO, é o dono da empresa, né, com relação à secretária. Né? E muitas vezes a mensagem, aquilo que ele fala, ela não entende. Né? A comunicação não é aquilo que você fala, é como a pessoa te entende. Né? E hoje se fala muito, né, na excelência no atendimento, a experiência do cliente, né? E a gente tem uma coisa que a gente implementa que é muito bacana, que às vezes você tem lá um funcionário, né, a gente coloca lá alguns indicadores, né, para aquele funcionário que mais se destacou dentro do mês ou do trimestre, enfim. E aí esse funcionário, ele é premiado às vezes com um jantar. Né? Aqui em São Paulo a gente manda muito pouco pro fogo de chão. Né? Então, olha, você vai na sexta-feira lá com o teu marido, tá? Tem lá o jantar garantido, uma garrafa de vinho, você está ganhando isso porque você mereceu, né? Porque você exalta a pessoa. Agora você tem uma missão. Na segunda-feira você vai ter 10 minutos para você comentar com os outros, né, com a equipe, o que você viu de diferente lá. E é muito bacana você acompanhar esse tipo de feedback, né? Do tipo, a gente chegou, parei o carro, uma pessoa veio abrir a porta, uma outra pessoa abriu a porta do restaurante, uma terceira pessoa acompanhou até a mesa, a gente foi mimado o tempo inteiro, aí aquela pessoa começa a entender o que é excelência no atendimento. Poxa, ela baita sacada, hein? Ela vivencia aquilo. Né? Já mata, nem o David brinca, assim, que é igual ao xadrez, tu já faz uma jogada já pensando na próxima. Tu deu uma experiência bacana para o teu funcionário, se destacou, mas ao mesmo tempo faz a vivência dele para ele trazer aquilo para dentro da clínica e ver, cara, como é importante se sentir assim, né? E também ao mesmo tempo, eu também quero de novo receber algo nesse sentido, né? Claro. Me marcou bastante até quando a gente fez inclusive até com feedback de vocês, quando a gente fez uma feature lá na gestão DS que era produtividade secretária, que nada mais é de saber quem está agendando mais. E a gente pensou, mas vai deixar essa informação aberta. E foi muito bacana que uma médica nos deu um feedback que as meninas da recepção tinham se animado, porque, elas conseguiam ver só no da médica, né? Mas, tu tá marcando mais que eu, não sei o quê. Começou, claro, existe uma competiçãozinha, mas, um objetivo maior. E aí, uma coisa que me marcou bastante, assim, também, até como a gente aqui na gestão DS, uma vez conversando com o David nisso, quando a gente pensou em abrir alguns números, abrir algumas informações, acho que isso já que tu falou ali, Rodrigo, para mim é essencial. Não tem essa clareza, muitas vezes, porque não é colocado um documento, um papel, enfim, não é batido isso na tecla quando a gente fala várias vezes subir a rotina, uns objetivos claros para a clínica, né? Quando a gente fala de gente. E aí o David me marcou bastante uma coisa que ele falou pro Marcelo, que foi, cara, se a gente não abrir isso pro time, como é que o time vai saber, como é que o pessoal vai saber se está num time que está ganhando ou que está perdendo? Eu não sei. Então, como eu não consigo ver isso, eu continuo agindo do mesmo formato, porque se está ganhando, tô sabendo, se está perdendo também não tô sabendo. Então, às vezes, só de tu ter uma clareza melhor, cara, já vai te dar toda uma diferença nesse teu processo. Claro que existe toda uma série de questões que tem que ser feitas, mas acho que é um passo inicial que a gente pode trabalhar, né? Claro, e assim, pensando em dinheiro, o médico fala, mas a minha secretária vai saber o quanto eu ganho? Ela já sabe. Ela já sabe, passa tudo na mão dela, é só ela fazer conta. Exatamente. Não tem esse medo, não tem essa preocupação, ela já sabe. Né? Tem que compartilhar. Eu acho que a gente só cresce, sozinho ninguém cresce. Né? Você precisa ter uma equipe forte, uma equipe que realmente seja preocupada com o paciente, assim como você está. Né? Eu acho que esse é um passo fundamental e eu fico muito feliz que
grande parte das clínicas tenham acordado para isso, sabe? Tenham realmente, estejam cada vez investindo mais em treinamento, em capacitação, em oferecer para o paciente, não deixa de ser um cliente, né, que é o cliente interno, né, para o seu colaborador, ferramentas, né, como sistema. Né? Tem clínicas que não têm sistema, ou tem um sistema muito arcaico, e a secretária sofre, né, porque ela não sabe, ela não tem acesso, ela não tem suporte. Isso é investimento, né? E eu acho isso fundamental. Eu fico muito feliz realmente que, assim, em alguns pontos a pandemia ela trouxe esse despertar. Exatamente. Eu preciso olhar para o meu dinheiro, eu preciso olhar para as pessoas, eu preciso ter uma estratégia clara definida para o meu negócio e para a minha carreira. Acho que dá para resumir bastante esse ponto aí, quando você falou, é fundamental, né? A gente brinca muito nessa área de tecnologia que existe produtos que são good to have e must to have, né? Que são fundamentais. E ter esse olhar agora para dentro das pessoas, cara, se tornou um must to have, tem que fazer, não tem mais a opção de, quem sabe eu vou fazer um treinamento para minha equipe. Cara, se tu ainda tá pensando assim, tu vai ter dificilmente, provavelmente tu vai ter um ano complicado novamente, né? E mais pra gente ir pra última uma perguntinha ali, que é o que mais aparece, eu deixei essa aqui pro final, Rodrigo, porque se a gente fala dessa no início, a gente vai estar sozinho depois aqui conversando, porque o pessoal sempre quer saber sobre marketing, sobre vendas, até porque é um tabu ainda é um tabu falar de vendas muitas vezes, né? E quais foram aí os aprendizados ou tendências que a gente pode falar, ou para onde eu preciso começar o meu olhar quando eu falo de marketing, falo de vendas aí, porque a gente foi falando, não adianta falar de marketing e vendas sem falar como é que tá as tuas finanças, como é que tá teu time, e beleza, a gente resolveu isso, começou a olhar, para onde é que eu começo a olhar para a parte do meu marketing, para a parte das minhas vendas aí, Rodrigo? Eu acho que a gente fica nesses dois pontos, né? Porque a partir do momento que eu organizei e entendi a viabilidade do meu negócio e treinei a minha equipe, aí eu preciso do quê? De um fluxo para o paciente aqui. Né? Eu acho que foi muito interessante também, né? E a pandemia trouxe isso, né? A partir do momento que o médico ele começou a entender melhor as margens, né? Entender melhor a organização financeira, e ele começou a investir no treinamento das pessoas, isso começou automaticamente a se refletir num índice de conversão maior para procedimentos. E aí muitos despertaram e falaram, opa, tem um caminho aqui. Né? Porque eu fico lá gravando vídeo, gerando conteúdo às vezes de madrugada né, tomando às vezes meu tempo com a minha família, e eu não estou olhando para o paciente aqui dentro. A partir do momento que eu comecei a capacitar a minha equipe, comecei a ter uma estratégia mais clara e definida aqui dentro, eu comecei a colher frutos, meu faturamento aumentou, está sobrando mais, porque eu estou vendendo procedimentos com margem maior, né? Então, esse olhar que a gente chama de marketing de relacionamento, né, você mapear, né, toda a jornada do paciente. Onde é que essa jornada começa? Quando esse paciente vai te encontrar. Ele vai te buscar no Instagram, ele vai te buscar no Google. Então, vamos lá, olha para o teu site. Se você estivesse precisando, né, você está com um problema, você jogou lá no Google, o Google trouxe o seu site responde de forma concisa. Né? Depois a gente vem para o agendamento. Telefone, WhatsApp, e-mail, como é que estão esses canais? Quem é que responde? Qual o tempo de resposta? Né? Começar a medir também. Quantas vezes o telefone toca? Quantos pacientes chamam no WhatsApp? Quantos marcam? Quantos vêm? Né? O terceiro passo, quando esse paciente chega na clínica, como é que é feita a abordagem? O que é oferecido? Quanto tempo ele vai esperar? Que tipo de informação ele vai receber? Ali durante, até previamente, ele, de repente no caminho, ele recebe um link para o Waze, né? Enfim, facilidades, né, para o paciente. Aí a gente tem o atendimento do médico, efetivamente, né? Então revisar também o teu processo de atendimento. E por fim, o pós-venda. Né? Então, poxa, o Rodrigo passei em consulta, tenho lá meu plano de tratamento, tenho meu orçamento. E aí, às vezes, na hora eu estou apressado, porque né, demorou um pouco mais do que eu imaginava, e eu vou dar uma pensada e vou embora. Ninguém liga para o Rodrigo, ninguém liga para o paciente no dia seguinte. Fundamental fazer um follow, nem que seja para ouvir o paciente, primeiro, para saber se ele está com alguma dúvida com relação aos procedimentos, né? Ouvir. Algo não te agradou aqui? Não gostei do preço, não gostei do atendimento do doutor, não gostei da secretária,
não tinha lugar para parar o carro, enfim, ouvir o paciente, fundamental. Né? Então, eu acho que esse seria o terceiro passo, antes de você pensar em buscar um paciente novo lá no digital. Né? Organizar essa jornada desse paciente internamente. A gente fala, bom, a gestão DS, hoje apareceu vários agora, né, no mercado, mas a gente tem orgulho de falar assim, que a gente se considera, claro, não tem um documento disso, né, enfim, mas o primeiro software a ter essa questão de CRM, de fidelização de pacientes, né, dentro da jornada ali. Hoje a gente precisou ter um Covid assim para a gente poder olhar e começar a se sensibilizar bastante para essa parte da jornada do paciente, né? Porque a gente entendeu que mudou e a gente precisa ter um atendimento diferenciado nesse cenário. A gente já falou bastante sobre isso, mas desde 2016, quando a gente conheceu o David, a gestão DS já incorporou isso dentro do software, né? Desde o momento da marcação lá, pergunta simples de base de dados, às vezes a gente brinca assim, cara, marketing é deixar uma base de dados bem organizada, porque aí no momento em que tu coloca certinho, poxa, quem foi que te indicou, isso é tão natural, porque isso já vem da rotina do médico, porque às vezes ele é encaminhado de um outro colega, tu quer saber que colega que foi, tem essa questão de poder conversar com o colega se teve alguma questão, teve algum problema, então por que não usar essa informação de forma útil, né? Então, quando a gente trouxe lá atrás, e aí, linkando totalmente com o que você falou ali, Rodrigo, que às vezes a gente fala de marketing, poxa, eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que fazer ads. Não, a gente não está dizendo que não tem que fazer, é bem importante, mas existe um passo anterior. Porque imagina a imagem que tu tem quando tu mostra tudo isso e na clínica tu não é aquele mesmo cara do teu vídeo lá que tu está fazendo. E quando frustrante para o paciente. Exatamente. E quando a gestão dessa, a gente não acessa a base de dados, mas a gente tem um suporte e faz ali as implementações de alguns clientes, né? E é muito bacana ver, às vezes quando eles trazem base de dados também, a gente tem uma ferramenta que é a parte de ranking de indicações. E aí, às vezes a gente percebe que tem clínicas que botam, sei lá, 80%, 70% do faturamento quando tem um budget organizado para marketing, na parte de ads e face, só que quando organiza certinho lá pela ferramenta, percebe que tá lá o 10º canal, o 8º, e que antes disso, cara, tem 3, 4 colegas, 5, 6 pacientes que são embaixadores da tua clínica, que falam bem do teu serviço para todo mundo, e o teu marketing, que está muito focado mais para redes, nunca parou para mandar uma mensagem de agradecimento, um reconhecimento, né, da própria parte do lado do ranking de pacientes, entender quem são os melhores pacientes da tua clínica. Então, a gente sempre teve muito esse olhar para dentro ali da base da informação do cliente. E agora, também ali mais recentemente, agora junto com a Med Consult, a gente fez até a integração para ter esse viés mais de venda, que é um tabu, né, Rodrigo? Falar de venda. Só que acho que tu matou a charada ali, cara. Primeiro de tudo, saber se o paciente está bem. E claro, quando a gente faz esse follow-up, a gente entende se, poxa, como é que tu ainda tem alguma dúvida sobre o procedimento. É nesse caminho, quando a gente fala de venda, Rodrigo, essa parte de conversão que você falou ali também bastante. Como eu posso dar uma olhadinha nisso? É isso. Eu acho que assim, o primeiro é o acolhimento. Né? Tá tudo bem, a senhora ficou com alguma dúvida, e aí, olha só, você precisa ter uma pessoa bem treinada do outro lado aqui. Porque às vezes é uma dúvida técnica. O doutor me indicou tal procedimento, né, mas eu fiquei na dúvida se dói, como é que fica o pós, né? Então a pessoa já precisa ter o conhecimento técnico. Às vezes vai para um viés econômico, e aí você precisa ter uma política muito clara, muito definida de desconto, e um controle de objeções, do tipo, olha, eu só consigo parcelar em 3 vezes esse procedimento por causa disso, 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 disso. E aí, claro, foca no benefício. Né? Mas pensar sempre nesse fluxo. Olhar para a dermatologia, nada na dermatologia é para sempre, tudo tem recorrência. Né? Aliás, grande parte das especialidades. Eu sempre dou o exemplo eu tenho 2 filhos. O Maurício está com 9, o Francisco com 3. Já não precisam mais aquela constância no pediatra. Mas todo ano a secretária me liga, né? E ano passado não foi diferente, e a minha ideia era não levá-los, porque pandemia, etc. Estão bem. Mas ela me ligou com o seguinte discurso: Rodrigo, tudo bem? Olha, já tem um ano que os meninos não passam aqui no Dr. Paulo, e está na hora deles voltarem, né, para consulta de rotina. O Dr. Paulo está sentindo falta de vocês, tal, aquele discurso. Só que ela personalizou. Ela disse o seguinte: olha, eu olhei aqui no seu histórico, das duas últimas vezes o senhor solicitou o horário da terça-feira às 19h, por conta do rodízio, por conta do trabalho. Eu já deixei reservada a agenda do Dr. Paulo na próxima terça, às 19h para os meninos. E se o senhor me der ok, eu já mando um invite na agenda do Google. Como é que eu vou dizer não, né?
Não tem como. Não Mas tem como. agora, se não tivesse uma informação organizada numa agenda de papel, isso, cara, nunca vai acontecer. Não tem Não como tu ter vai. esse banco de dados histórico, né? Não, tem que ter um sistema para gerenciar isso. Tem que ter um sistema para alertar. Hoje é dia 3 de março. Hoje eu preciso fazer contato com o Rodrigo, pai dos meninos, porque está na hora. Já tem um ano que eles voltaram. E aí vai do treinamento dela de, opa, eu preciso personalizar a mensagem. Né? Então eu vou lá, dedico ali 2 minutos para olhar o histórico do Rodrigo no próprio sistema, vai ter todo o histórico ali, e mais 15 segundos para escrever a mensagem. E ela trouxe para a clínica um faturamento que ela não teria. Exatamente. E tem um ponto também, assim, Rodrigo, claro que a personalização, ela assim, é a cereja do bolo, assim, mas às vezes o pessoal, tá, mas então eu vou ter que para todo mundo ter um discurso, não precisa também, assim, claro que é uma situação diferente, tem todo um momento de pandemia, ela pegou o teu caso específico e personalizou, porque deve entender lá, talvez ela hoje a gestão DS saiba lá que o Rodrigo Grosso é um dos principais pacientes pai de paciente da clínica, né? Mas vacina. o que a gente fala bastante aqui? A própria gestão DS, eu sei que na plataforma que a gente é integrado com vocês na parte dos follow-ups, comercial, na Comédia Consult tem isso também, de deixar aí, quando a gente falou, mas como é que a secretária vai responder um termo técnico? Cara, tu responde uma vez para ela, monta um textinho padrão, e esse é um playbook de resposta pronto. E a gente, por exemplo, na gestão DS tem as tags, a secretária só clica, só que quem criou isso foi os médicos e é padronizado, recebe ali as informações. Então, claro que dá para personalizar sempre que der, é interessante, mas imagina para uma escala gigantesca de paciente, fica inviável. Por isso que tu tem que também entender quem são os teus principais pacientes para tu, poxa, eu quero fazer algo diferente. Me marcou bastante na pandemia uma ação que o David fez, cara, porque procedimentos eletivos, tudo parou, e aí numa ação de voltar na clínica lá, tem questão de estoque de produto, né? E, cara, eu vou pegar só meus principais pacientes aqui, eu vou perder essa mercadoria mesmo. Então, eu vou ligar para alguns, vou falar sobre, cara, tipo, um dos principais pacientes que a gente tem na clínica aqui, sempre nos apoiou, enfim, e a gente botou algumas situações específicas, claro, toda a questão de cuidado, era um paciente por hora, foram lá e fizeram os procedimentos, sabe? Mas ele só conseguiu fazer algo diferente dentro de uma pandemia, porque ele sabia quem eram essas pessoas, né? Então, tu conseguir focar nisso aí, né? Segmentar a tua base de dados. Tem uma regrinha que a gente aprende lá no colegial, né? Que é a tal da regrinha de Pareto, né? Tem um percentual ali, 20%, 30% do teu público, ele é responsável por 70%, 80% do teu faturamento. Então, como é que você não vai pensar numa ação diferenciada para esse público? E tem um ponto que às vezes o pessoal bate muito e diz, poxa, mas parece que vocês estão falando bastante pro mercado de procedimento, de estética. Claro que tem algumas coisas, mas para qualquer... por exemplo, a gente tem muitos clientes que são mais de consulta, não tem o procedimento, mas eles identificaram o negócio deles que os pacientes chegam através de indicação. Então, como é que eu faço algo diferente? Pelo menos, às vezes, é só uma consulta, tem um retorno, mas tu fazer um pós também nesse mercado que ninguém faz, que é só consultas, cara, tu faz uma baita de uma diferença dentro dos demais profissionais que às vezes estão competindo contigo também, né? Não, entender que as pessoas elas têm uma tendência a se relacionarem com pessoas que têm um poder aquisitivo similar e interesses parecidos. Então, se eu tenho uma experiência positiva, né, com esse médico, com essa médica, nessa clínica, nesse consultório, a tendência que eu, como você disse, eu gostei da palavra, que eu seja um embaixador da marca, é muito grande. E eu vou falar para quem? Eu vou falar para os meus amigos, né, que têm interesses parecidos com o meu e um poder aquisitivo parecido com o meu. Ou seja, e aí a gente volta, né, no básico lá, né, o melhor marketing é o boca a boca, não tenha dúvida disso. Agora, você precisa criar uma dinâmica para que os seus principais pacientes sejam seus grandes embaixadores, divulgadores. Né? Perfeito. Então, estamos indo já para a reta final aí do nosso primeiro Gestão DS Talks. E queria encerrar, assim, Rodrigo, te perguntando, agora fazendo um pouco um ar mais místico, assim, né, de fazer previsão, se tem como. Tem alguma coisa que a gente possa chutar, assim, Rodrigo? Essa é a sacada para o ano, não no papo muito de guru, mas querendo para a gente poder... É claro que a gente vai fazer vários ao longo do ano, mas esse vai ser um episódio especial, que vai ser o primeiro. Eu quero encerrar depois, no final de 2021, a gente fazendo um react do que a gente previu aqui. Boa. Então, tem alguma coisa que dá para prever aí para o mercado, Rodrigo? Eu acho que o mercado ele vai reagir de forma muito rápida.
mas eu vou repetir, é fundamental que você está ouvindo isso agora em março, que você também faça esse react lá em dezembro. Será que eu olhei para o meu dinheiro? Será que eu me organizei? Será que eu cuidei da minha equipe? Será que eu estruturei o marketing de relacionamento da minha clínica? Né? Porque uma coisa, Fê, é o mercado reagir. A outra coisa é você estar pronto para isso. Né? Então, assim, não dá para a gente ficar... E eu acho que o brasileiro é muito bom nisso, sabia? Porque vem crise, a gente toma porrada de tudo quanto é lado, da política, vem pandemia, e a gente sobrevive. E o país cresce, a gente se reinventa. A gente é bom nisso. Né? Agora, não dá para fazer isso de forma desorganizada, de forma desordenada. O médico que ainda não entendeu que se ele não olhar para o negócio dele, ele está dando um tiro no pé, está cometendo um suicídio, né, do negócio dele, pode ter certeza que é isso que vai acontecer no final do ano. Porque vai ser um ano difícil para quem não estiver organizado, para quem não tiver estratégia. Para quem tem estratégia, está com o número em dia, está com a equipe treinada, vai ser um ano incrível. Eu tenho certeza disso, vai ser um ano incrível. Show. Do meu lado aqui, eu acho que a previsão que eu posso fazer que é certeza que quem vir ser cliente da Gestão 10, contratar a Medical Consult, vai... Não, brincadeira. Eu acho que... Não deixa de ser verdade. Mas uma coisa que eu acho que eu concordo muito contigo, Rodrigo, é mais ou menos na linha do que eu vejo. A gente, quando tu falou ali da questão da resiliência, né? Uma vez a gente estava conversando com o pessoal de fundo e os caras falaram, cara, porque a gente acha que a gente deixa a desejar para os caras lá de fora, quanto empreendedor, quanto médico, enfim. E aí os caras falaram, cara, o empreendedor brasileiro, ele é foda, desculpa a palavra, mas porque tu pega um cara lá dos Estados Unidos, ele já é acostumado a começar com grana, com fundo, e aqui a gente dá um jeito de fazer as coisas, e essa é a grande característica nossa, né? E eu acho que a gente conseguindo alinhar essa capacidade, eu acho que uma palavra de ordem que a gente vai ter bastante nesse ano é processo, sabe? Acho que uma das coisas que eu mais vejo, assim, hoje em dia eu acabo não fazendo, muitos dos nossos clientes que estão escutando já fizeram várias demonstrações comigo, eu acabo não fazendo mais demonstração hoje do software, mas estou sempre... Cada demonstração de vocês eu converso sobre elas, eu converso com os meus consultores, né, que estão conversando ali, e é impressionante, por mais do que tenha tudo acontecido, não tem processos bem definidos. Eu vejo muito, cara, quem, independente do cenário que for, quem vai ser, eu acredito que vai ser muito parecido com o que a gente viveu em 2020, assim, a palavra de ordem é processo. Aqui dentro a gente fala muito de playbook, então padronização de atendimento, de ter tudo bem certinho, mesmo que seja só tu e a tua secretária, eu acho que é um bom caminho para iniciar. E acho que podem me cobrar lá no finalzinho do ano, ali, nossos ouvintes. Pô, Felipe, eu fiz tudo lá, um negócio de processo, mapeei tudo, só que tem que começar a usar. Dificilmente, se tu mapeou as coisas e começou a usar essa parte de processo para tudo, cara, de lançamento financeiro, de atendimento no telefone, de sala de espera, foca em processo, assim, que não vai ter erro, sabe? Tu vai colher resultado até o finalzinho do ano. Mano. Concordo. Organizem-se. Isso aí. Essa é a chave. Show de bola, gente. Então, meu amigo. Muito obrigado, Rodrigo, pela participação aí. E gostaria de também, Rodrigo, como é que o pessoal faz para te achar a Medical Consulting? Deixa aí um endereço, site, tem algum e-mail, como é que um sinal de fumaça no telefone. Só cuida para dar o telefone aqui, porque assim como eu, na dúvida cresce, o Gestão 10 Talks vai ser um canhão, como a gente fala. Então vai chover mensagens. Tomara que toque bastante. A gente tem o nosso site, né, que é o medconsulting.com.br. Lá tem meu telefone, então estou tranquilo com relação a isso. A gente tem, através do site você tem ali também acesso às nossas redes sociais, né? Se quiser mandar um e-mail direto, o e-mail é rodrigo.grossi, então grossi@medconsulting.com.br, e meu telefone é 11 97617 4890. Bate um papo com a gente faz um diagnóstico, entende aí a tua real necessidade nesse momento, e tenho certeza que a gente está pronto para te ajudar de alguma maneira. Nem que seja só para bater um papo e dar ali alguns insights. Show de bola. Rodrigo, muito obrigado novamente aí pela participação. O Rodrigo vai ser aí, se tudo der certo, vai ser uma figura aí que vai estar sempre aí no nosso podcast. Então tá, gente, nos vemos aí no próximo Gestão 10 Talks. Até mais. Obrigado, um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.